Olá, meus amores da 31. Então, hoje em português, nós vamos usar o livro didático, o volume 3, o livro novo, nas páginas 10, 11, 12, 13 e 14. Então, na página 10, tá falando para nós sobre os verbos, tá? Lembrem que verbo é tudo aquilo que mostra uma ação, tá certo? Bom, então aqui em cima diz assim para nós. Você já estudou que verbos são palavras que indicam ação. Bianca comeu toda a maçã. Além de ação, os verbos podem indicar estado ou fenômeno da natureza. João estava triste. Choveu bastante ontem, tá? Então, aqui, ó, no exercício 2, está mostrando para nós uma atividade sobre isso, sobre verbos que indicam ação ou fenômenos da natureza, ó, tá? Ou um estado, como assim? Ah, eu estou feliz, eu estou triste, tá? Então, como a gente tá, o estado que tá dizendo é como a pessoa se sente, tá? Então, aqui tá falando assim, relacione os verbos destacados, ó, os que estão com preto escuro, o que eles indicam. Então, a gente tem o 1, fenômeno da natureza, 2, estado e 3, ação. E aqui a gente vai numerar. Então, a gente tem assim, ó, os alunos estavam felizes com a nota. Então, isso é o quê? É um fenômeno da natureza, é um estado, é uma ação, tá? Aí vocês vão colocar o número. Diego disse que nevou na cidade que ele mora. Pietra correu muito durante o jogo. João ficou contente com o resultado. O rapaz acertou na loteria. Entardecia quando as crianças chegaram à festa. Então, o que for fenômeno da natureza, a gente vai colocar 1. O que for um estado, né? Uma sensação, sentimento, a gente vai colocar 2. E o que for uma ação, algo que alguém fez, a gente vai colocar 3, tá bem? Então, a gente vai numerar assim. Depois, aqui embaixo, ó, a atividade é assim, ó. Observe as imagens e depois escreva uma frase para cada uma contendo um verbo que indique ação ou estado conforme o indicado. Então, aqui, ó, a menina tá fazendo uma ação. Então, a gente tem que escrever uma frase relacionada com essa imagem que seja uma ação. Aqui, um estado, ó. Então, olha ali o menino. Qual é o estado, tá? Então, vocês vão botar uma frase que explique o estado do menino. Aqui, uma ação. E aqui, um estado também, ó. Tá? Depois, aqui na página 11, o exercício 4. Sublinhe no quadro a seguir os verbos que indicam fenômenos da natureza. Depois, complete as frases com verbos que você destacou e faça as adaptações necessárias. Então, a gente tem ali estar, caminhar, trovejar, saltar, amanhecer, pular e chover. Vocês estão vendo que o da tia já tá com o sublinhado embaixo, tá? Então, a tia já tá dando uma ajuda para vocês. Então, aqui, ó, tem um tracinho e diz muito durante a tempestade. Só que vocês têm que escrever a frase a palavra de uma forma que ela se encaixe perfeitamente na frase. Por exemplo, aqui nós vamos usar o verbo trovejar. A gente vai colocar trovejar muito durante a tempestade? Não. A gente vai escrever a palavra de uma forma que ela se encaixe. Então, olha só. Trovejou muito durante a tempestade. Então, nas outras frases, vocês têm que colocar as palavras de uma forma que elas se encaixem perfeitamente na frase, tá? Então, aqui diz assim, ó. No verão, geralmente, tracinho mais cedo, tá? E depois aqui, ó, tracinho no fim da tarde, tá? E aí, vocês vão usar as palavras. Aqui, vocês não precisam fazer essa parte aqui que diz conversação espontânea, tá? Aí, nós vamos lá para a página 12, tá certo?
E a página 12 tem uma fábula pra gente ler, tá? Então, a tia vai ler com vocês a fábula. O pastorzinho mentiroso. Era uma vez um pastorzinho que se achava muito por ter que cuidar das ovelhas. Queria sempre se divertir às custas dos lavradores que trabalhavam num campo perto dali. Certo dia, teve uma ideia e pôs-se a gritar com todas as forças. O lobo, socorro! Ele está vindo para cima das minhas ovelhas, socorro! Os camponeses, ao ouvir a gritaria, deixaram suas tarefas e começaram a acudir. E correram para acudir. Quando os lavradores chegaram armados com suas enxadas e dispostos a defender o garoto e o rebanho, deram de cara com o menino às gargalhadas, pois era tudo mentira. Muito aborrecidos, os homens voltaram para as tarefas. O pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes e em todas elas os lavradores interromperam seu trabalho e correram para ajudar. Dias depois, o lobo realmente apareceu e começou a comer as ovelhas, uma a uma. Socorro, lobo, gritou o pastor, apavorado. Desta vez, entretanto, por acharem que se tratava de outra brincadeira, ninguém correu para acudi-lo. O lobo foi comendo as ovelhas do pastorzinho, que, horrorizado, não fez nada para impedir. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente, tá? Então, aqui tem a história do pastorzinho, tá certo? E agora, aqui na página 13, tia vai esconder as respostas, nós vamos responder as perguntas referentes, né, relacionadas com a historinha, com a fábula do pastorzinho mentiroso, tá bem? Peraí que a tia agora vai esconder aqui as perguntas. Então, aqui, a tia vai esconder aqui as respostas, né? As perguntas, não as respostas, porque se a tia esconde as perguntas, vocês não ficam sabendo quais são as perguntas, né? Imagina. Bom. Então, aqui, ó, na página 13. Opa. Bom. Então, aqui na página 13 são perguntas relacionadas com a historinha, como a fábula da página 12, tá? Então, aqui no exercício 2 tá falando: que expressão presente no início do texto leva o leitor para o mundo da imaginação? Então, o que está escrito no início do texto da historinha que faz com que a gente saiba que é uma historinha e que vamos contar algo sobre isso, tá? Então, é isso que a gente tem que achar ali no texto, tá bem? Depois, sobre este texto, responda as questões a seguir. Quem são os personagens? Então, vocês vão voltar lá na história, vão ler e vão escrever o nome dos personagens para nós, ou quem são, tá? Onde essa história se passa? Então, em que lugar essa história se passa, tá? Diz ali no texto pra gente onde é que se passa a história, tá? Então, ali vocês vão botar. Depois, por quem a história é contada? Então, a gente vai marcar com X a resposta certa. Então, nós temos
várias alternativas. Pelo pastorzinho, por alguém que não participa dela, por alguém que não participa, a história só conta, ou pelos lavradores. Então, vocês vão marcar com X a resposta certa, tá? Depois, o pastorzinho fazia para se divertir enquanto cuidava das ovelhas. Então, o que o pastorzinho fazia todas as vezes para se divertir enquanto estava lá cuidando das ovelhas dele? Tá? Então, aí vocês vão explicar. Este fato aconteceu uma única vez? Transcreva o trecho que comprove sua resposta. Então, vocês vão colocar sim ou não e vão copiar lá no texto a parte que explica o porquê do teu sim ou o porquê do teu não, tá? Então, a gente tem que fazer duas coisas nessa pergunta. Responder sim ou não e escrever a frase que explica a nossa resposta, tá? Depois é marcar com X a resposta certa. Então, diz assim, ó. Os lavradores atenderam a todos os pedidos de socorro do pastorzinho. Então, a gente marca sim, se eles atenderam toda vez que o pastorzinho pediu ajuda, e ou não, xizinho de não, se eles não atenderam, tá? Depois, qual foi a maior consequência das mentiras do pastorzinho? Aí, aqui a gente tem as alternativas e a gente vai marcar com X a resposta certa. Rir muito, não conseguir ajuda ou sempre conseguir ajuda. Então, qual foi a maior consequência dele ter mentido lá pros trabalhadores, tá? Depois a C. Qual a finalidade da fábula? Então, por que a gente conta e a gente lê uma fábula, tá? Aí a gente marca com X a resposta certa. Convencer o leitor sobre determinado assunto, transmitir valores e ensinamentos ou apresentar uma história real. Então, por que a gente lê uma fábula? Lembrem sempre que fábula sempre tem moral da história, sempre tem um ensinamento para nos passar, tá? Depois a gente vai lá para a página 14. Opa. Lá para a página 14, a gente só vai responder o exercício 6 e 7, tá? O exercício que tem aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar para vocês, que o título é Acentuação das Paroxítonas. A gente vai ver depois em outra aula, tá? A gente vai ver amanhã. Tá certo? Na nossa aula de amanhã, na nossa live de amanhã. Então, essa parte aqui da acentuação do finalzinho da folha a gente não vai fazer hoje, a gente vai fazer amanhã, tá? Hoje nós vamos fazer só o exercício 6 e 7 da página 14, tá bem? Então, exercício 6, ainda sobre a historinha, sobre a fábula. Escreva uma moral ou um ensinamento para a história. Então, vocês vão escrever com as palavras de vocês uma moral para a história. Tá bem? Depois, converse com seus colegas e compare a moral. Isso aqui depois a gente faz, tá? Então, essa parte aqui a gente pode pular. 7. Releia o final da história. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. Amargamente ele chorou muito, ficou muito triste, tá? Muito desapontado. De acordo com este trecho, é possível dizer que o pastorzinho, aí a gente vai marcar com um X a resposta certa, tá? Ficou feliz por ainda ter 2 ovelhas, percebeu que a mentira lhe deu bastante prejuízo ou sentiu orgulho em enganar os lavradores, tá? Então, vocês vão marcar com X a resposta certa. Tá bem? Então, hoje é só até aqui até o exercício 7, tá bem? Da página 14. Então, depois que vocês terminarem, vocês peçam pro pai e pra mãe tirar a foto e mandar pra tia, tá certo? Beijinhos, até a próxima aula.